Amém a todos, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estaremos nessa hora já falando, sobre a palavra do Senhor Jesus, trazendo aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, sabendo entender que Deus faz sempre o melhor por todos nós, por cada um de nós. Hoje eu tenho algo do coração de Deus para você, algo importante que está na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios. Se você já está com a sua Bíblia preparada, se você vai usar seu iPad, seu telefone, não tem problema, mas já acha aí para mim o livro de 1 Coríntios, amém? Para nós estarmos já preparando, estarmos lendo a palavra do Senhor e assim trazendo aquilo que é do coração de Deus para as nossas vidas. Tenho certeza que todos vocês têm mais de 1000 motivos para agradecer a Deus no dia de hoje, pela vitória que Ele forneceu a vocês, pela semana que passou, pelas portas que Ele tem aberto para você, por Deus ter cuidado de nós nessa pandemia, não deixou a doença chegar à nossa casa, bater na nossa porta. Então isso é um privilégio para nós que somos filhos de Deus. Nós entendemos que o Pai tem cuidado de nós em todos os sentidos, não é? Então nós vamos hoje falar sobre algo interessante que está no coração de Deus, e eu gostaria, repetindo para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, se você tem a sua Bíblia Sagrada, e a todos que estão conosco na live, Deus abençoe cada um de vocês, retribua para vocês esse momento que vocês estão tirando, parando dos seus afazeres para estar buscando o alimento que é a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus irá recompensar você por esse tempo, por esse período que você está tirando, separando da sua vida para estar falando, aprendendo da palavra de Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, apenas no versículo de número 10, eu gostaria que você abrisse comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. A palavra de Deus está dizendo assim, olha só. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Vamos estar orando. Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento para nós de alegria de estar entrando na Tua presença, Pai amado, para nós estarmos, ó Deus, falando da Tua palavra, Senhor, divulgando, compartilhando o pão da vida, que é a palavra do Senhor, com os meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, que tudo que for dito nessa noite seja guiado, seja inspirado, seja revelado pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, porque por isso nós te servimos, ó Deus, para crer, para fazer, para servir, para realizar a Tua boa vontade. Pai, seja com os meus irmãos em Cristo nessa hora. Dai-nos, Senhor, a graça do entendimento para compreender aquilo que vem do Teu trono. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Você pode dizer um amém aí onde você está comigo nessa hora, Nós vamos estar falando algo especial neste livro, nesse versículo que nós lemos, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos estar conversando no dia de hoje, porque é algo especial, é algo que nós precisamos aplicar na nossa vida cristã, aplicar no nosso meio de vida, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu quero falar com você hoje sobre a sua identidade cristã, sobre o seu papel de cristão, sobre o sangue do Jesus Cristo que está em você. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, neste domingo, nesse dia especial. Eu quero só fazer uma reflexão no livro que nós acabamos de ler, no versículo, porque o apóstolo Paulo, no início do versículo, ele disse, mas pela graça de Deus
Sou o que sou. Ele está dizendo que pela graça de Deus, ele tem uma identidade, ele tem um reconhecimento. Segue o versículo, e a sua graça para comigo não foi em vão. Ele dizendo no versículo, ele quis dizer que ele recebeu a graça e cooperou com ela. Guarda isso no teu coração. Ele recebeu a graça de Deus, da identidade, e ele cooperou com essa graça. Seguindo o versículo, antes trabalhei muito mais do que todos eles. O que ele está dizendo? Que ele fez algo com o que recebeu. Ele mereceu, ele fez alguma coisa para receber esta graça de Deus. Seguindo, todavia não eu, mas a graça de Deus. Olha, ele reconheceu que quem operou na vida dele foi Deus, e era Deus que estava com ele. E ele termina o versículo seguinte, olha, é o Deus que está comigo. Então, versículo 10 do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que nós lemos. E como eu disse, eu quero falar com você sobre a sua identidade. A igreja, a nossa igreja nos dias de hoje, ela vive um momento de crise de identidade. A igreja, no geral, está sofrendo com esta carga, com essa falta de identidade cristã na palavra de Deus. Muitos cristãos estão focando a sua vida num evangelho que resolve o problema agora, num evangelho que fala e ora e o milagre acontece agora, mas não dão valor ao caráter e à santidade de Deus na sua vida. Não aplica o caráter de Deus em si, não aplica a santidade de Deus em si próprio, porque eles querem que tudo acontece como fast food, faça uma oração e as coisas acontecem, tudo bem, mas não é assim que funciona com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cultura judaica, eu vou te explicar, na cultura judaica, o nome que uma pessoa recebe, vou te explicar, o nome que alguém recebe era para identificar uma pessoa. Nós temos o nome, eu me chamo Cláudio, né, os irmãos aqui, a Adriana, eu já conheço a Adriana, tem a Emily, né? Tem mais o Ricardo, tem mais o Gustavo. Então, são pessoas, cada um tem o seu nome. Para que serve? Para que cada um de nós sejamos identificados. Amém? O nosso nome nos distingue das demais pessoas. Eles nos colocam numa situação de individualismo. Cada um tem o seu nome. Né? O judeu dava um nome ao seu filho de uma forma profética. O judeu não dava o nome para a pessoa, para os seus filhos de qualquer maneira. Ele buscava, ele tinha um sentido profético para dar um nome para uma criança, para o seu filho. Já a nossa cultura, o nome é dado a uma pessoa pelo vocabulário e sem saber o significado. Se o nome parece bonito, é esse nome mesmo que o meu filho vai chamar. Mas o que significaria isso? Da onde viria esse nome? Qual seria a autenticidade do nome dessa criança? Deus, antes de fazer grandes obras na vida de um homem, presta atenção, Deus, antes de fazer uma grande obra na vida dos homens na Bíblia, ele trocou o nome de todos eles. Olha só, por que Deus trocou os nomes? Porque os nomes não tinham sentido. E Deus trocou os nomes para dar um sentido na vida deles, para poder justificá-lo. Deixa eu falar algo para você. Quem dá um nome, quem assina o nome no certidão, quem dá o nome e registra é o Pai. Então Deus, quando ele vai fazer um milagre, quando ele vai fazer uma obra na vida do ser humano, do teu filho, ele troca o seu nome para te abençoar, porque aí você tem uma identidade, e a sua identidade tem o nome do teu pai, a tua identidade tem o nome da tua mãe, né? Como exemplo, eu vou citar para você, Abrão, na Bíblia, antes ele chamava Abrão. Quando ele entrou no propósito de Deus, o Senhor trocou o nome dele para Abraão, que é o pai de uma grande nação. Sara, que era a esposa, ela foi mudada para Saraí, que seria a mãe de uma grande nação. De Jacó, ele mudou para Israel, campeão de Deus. De Cefas, para Pedro, ou pedra, ou rocha. A identidade que eu quero apresentar para você hoje é uma qualidade de ser idêntico, uma qualidade de ser idêntico, tornando eu e você igual a Cristo. É essa a identidade que eu quero falar com você e é essa a identidade que a igreja está sofrendo, está padecendo por não ter identidade. A característica própria e exclusiva de uma pessoa é ser idêntico àquele que o criou. E eu pergunto, qual
qual é a tua identidade espiritual nos dias de hoje. Amém, irmãos? Nós definimos a identidade de alguém pelo nome, pela idade, pelo estado, pela profissão e pelo sexo. Então você sabe por esses nomes, né, por esses requisitos, você se define e conhece uma pessoa. Agora, quem vive no propósito de Deus não tem nome diante dele. Ou quer dizer, quem não vive, desculpa, quem não vive um propósito diante de Deus, ele não tem um nome diante dele. O que eu quero te dizer isso? A pessoa que não tem um propósito, a pessoa que não busca, a pessoa que não se aplica aquilo que é as leis de Deus, ela pode ser conhecida na terra por todos os homens. Ela pode ser conhecida nas redes sociais. Ela pode ser uma pessoa famosa aqui no mundo, mas diante de Deus não passa de mais um no meio da multidão. Se eu te falar algo nessa noite, guarda no seu coração. Você não é um no meio da multidão. Você é um separado, você é um exclusivo de Deus. Amém? Eu sei que você tem o seu propósito, você tem a sua luta, mas eu sei também que você faz aquilo que agrada o coração de Deus. Quem é conhecido por Deus é aquele que é identificado com o seu propósito. Como assim? O seu testemunho, ele mostra se você é filho de Deus, ele mostra que você é descendente da raiz de Abraão, ele mostra que você está ligado na videira, porque as pessoas vão olhar para você e ver que você tem um pai, que você está registrado, você tem uma identidade. Parentesco com alguém que é ligado a Deus não garante vitória para ninguém. O filho, por exemplo, o filho de um pastor, assim como a esposa de um pastor ou a esposa de um ministro, eles necessitam ter a sua própria identidade com Cristo para serem vencedores espirituais. Billy Graham falou uma vez que Deus não possui netos, e eu creio nessa palavra. Deus tem filhos, Deus possui filhos legítimos, legitimados, carimbados com o sangue dele. Amém? Quem não vive o propósito de Deus passa por ele como um anônimo. E seria muito triste se eu e você passar o nosso pouco tempo aqui na Terra e chegar, ou a não chegar, né? Se você não tem um propósito, você não chega. Se você está bem, você chega. Nós passarmos a nossa vida aqui sem ter um propósito na presença de Deus. Vai ser muito triste e muito sofredor para essas pessoas. No livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o 31, a Bíblia fala de dois personagens antagônicos dentro da palavra de Deus que simboliza isso que eu estou dizendo. Primeira pessoa, olha só para você, uma pessoa que tem propósito, que é reconhecida na presença de Deus. Primeira pessoa, o pobre Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro, a passagem de Lázaro. Lázaro, muitas vezes, ele foi esquecido pelos homens devido à sua posição econômica, devido à sua posição na sociedade. Lázaro era pobre, então ninguém dava valor para ele, ele não era visto, mas ele tinha um propósito na presença de Deus. E a Bíblia me diz que o nome dele era Lázaro. A segunda pessoa envolvida na história com Lázaro, a Bíblia me cita que havia um homem rico, mas a Bíblia não cita o nome deste homem. Ele era rico, mas a Bíblia não cita o nome dele. E Lázaro era pobre, tinha compromisso. Estava escrito Lázaro. Deus nos conhece pela nossa condição espiritual e não pela condição econômica. E sim, a intimidade que nós possuímos com Cristo garante a nossa intimidade com Deus. A nossa vida depende de saber quem nós somos. Deixa eu te contar algo, eu quero que você guarde no seu coração agora, que isso aqui é de Deus para você. Vai abrir os teus horizontes espirituais. A nossa vitória, ela depende de nós mesmos. Por quê? Porque o diabo, ele ataca a identidade de Jesus no deserto. Ele atacou a identidade de Jesus. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus porque nós não sabemos quem nós somos para Ele. E é isso que eu quero que você entenda comigo. Nós temos que saber quem nós somos para Deus, quem nós somos no mundo espiritual, assumir a nossa identidade de Deus na nossa vida, para que o diabo nos reconheça, nos respeite e saia quando nós estivermos por perto. Satanás, ele não mudou a sua estratégia. Ele continua atacando os cristãos de hoje pela identidade.
A crise de identidade, isso é tão importante, irmãos, é tão sério essa crise, que nós precisamos definir qual é a nossa. Satanás, a Bíblia me fala que o que levou Lúcifer a cair, o que levou ele a descer, né, a perder aquela glória que ele tinha, foi ele querer ser algo que ele jamais poderia ser, que era Deus, que ele desejou, ele jamais seria, mas isso fez com que ele caísse. E a crise de identidade foi também o problema de Adão e Eva. Eles desejaram, como Lúcifer, ser igual a Deus, conhecer as coisas, saber do bem e do mal e aquele negócio todo. Foi essa mesma tentação que Satanás usou para tentar o nosso Senhor Jesus, e ele quis semear uma crise de identidade no Senhor, dizendo: olha, se tu é filho de Deus, ele lança dúvidas. Olha, se você é filho de Deus, por que você está passando essa luta? Se você é filho de Deus, se você prega, se você ministra, se você canta, se você vai no culto, se você lê, se você ora, se você jejua, por que você está passando por essas lutas? Isso é seta maligna, isso é coisa do diabo, sabe para quê? Para desviar você da sua identidade, para você esquecer na sua mente quem é o teu pai, quem foi que te criou, quem foi que te salvou, quem que paga um alto preço por você, quem é que veio para te libertar, salvar e te dar prosperidade espiritual. O diabo ainda hoje usa essa poderosa arma contra a igreja de Deus, contra a igreja do Senhor nas últimas horas, pois ele sabe e tem certeza, se ele conseguir semear uma crise de identidade dentro da igreja, a igreja vai parar, a igreja vai ser paralisada, ela não vai sair do lugar, ela não vai andar, ela não vai prosperar, porque nós não precisamos crer naquilo que ouvimos negativamente, nós temos que crer que a vontade de Deus para a nossa vida é maior, que a bênção de Deus é maior para a nossa vida e ela já está determinada no céu, até a eternidade para todos nós. Por esse motivo, a nossa identidade deve ser um assunto resolvido nas nossas vidas ainda quanto há tempo. Enquanto nós temos tempo, nós temos que resolver essa situação na nossa vida. Ou nós somos crentes ou nós não somos crentes. Um dia nós estamos com o pé na igreja, outro dia estamos com o pé no mundo. Um dia nós estamos adorando a Deus, no outro dia nós estamos cantando para o mundo. Nós temos que definir isso na nossa vida para que a obra de Deus comece a ser realizada. Nós precisamos identificar quem nós somos no mundo espiritual para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. Não adianta eu falar que sou, que faço e aconteço, porque o Senhor está comigo, mas eu mesmo não conheço a minha identidade. Se eu falar para você, Satanás sabe a identidade dele, ele conhece a identidade de Jesus, ele precisa reconhecer a nossa identidade como filhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Afinal, eu te pergunto, quem nós somos? Quem é você para Deus? Quem é você para esse mundo? Eu afirmo para você, pela palavra de Deus, eu te dou essas respostas agora. Nós somos, está escrito na palavra de Deus, geração eleita do Senhor. A nossa origem é Deus, somos filhos de Deus. Todo cristão tem que estar consciente da sua identidade com Deus. Aleluia. A Bíblia me diz também que nós somos sacerdócio real. Somos sacerdotes espirituais de Deus, responsáveis em manifestar a glória de Deus e ministrar louvor e sacrifício espiritual na terra. Olha para você ver, o Senhor condecorou cada um de vocês como sacerdócio real. Para quê, pastor? Para manifestar a glória de Deus na terra, para ministrar louvores e sacrifícios espirituais aqui na terra como forma de fé para crescimento na obra de Deus. Se nós não sabermos quem nós somos diante de Deus, diante dos demônios e dos homens, nós seremos sempre abalados quando nós formos confrontados. Mas se você sabe a sua identidade com Deus, você já mostrou a sua identidade para os homens, para a sociedade, todos olham para você e veem em você um representante de Deus. Aí, sabe o que vai acontecer? Você jamais será balançado, será afrontado, será amedrontado quando as confrontas virem na sua vida, porque o Senhor é contigo, e aquilo que você falar e profetizar, o Senhor vai honrar no céu, porque você está no centro da vontade do Senhor Jesus. Amém? Alguns religiosos acharam
que se fizessem como Paulo, né, poderiam expulsar demônios. A Bíblia nos conta uma história que eles acharam que poderiam expulsar demônios de qualquer forma, mas eles foram terrivelmente derrotados e humilhados por Satanás. Por quê? Porque o próprio diabo disse que conhecia Jesus e conhecia Paulo, mas não sabia quem eles eram. Olha só para você que afronta. Por isso nós precisamos entender a nossa identidade cristã, a nossa identidade com Deus, para isso não acontecer conosco. Quando você for orar por um enfermo, ele vai ser curado. Quando você botar a mão sobre uma pessoa, ele vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual conhece a tua identidade. O mundo, os homens vão reconhecer a sua identidade, porque o Cristo que habita em você é grande e poderoso o suficiente para fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Eu creio nisso. Se você crê, aonde você está, diga um amém ou um glória a Deus em nome de Jesus. A nossa identidade de Cristo nos torna poderosos no mundo espiritual, é o qual nós temos lutado para crescimento no mundo espiritual. Irmão, nós não precisamos para os nossos olhos crescer na terra e alcançar as coisas aqui, mas o que nós devemos buscar mais e mais na nossa vida é o reino espiritual, é o reino de Deus, onde nós vamos passar a nossa eternidade, onde nós vamos estar ali com Ele, amém? Quem não pode ser identificado não pode ser alguém de valor. Você concorda comigo? Alguém que não é reconhecido, alguém que não tem nome, como você vai chamar alguém que não tem nome? Como você vai entregar algo de valor na mão de alguém que não tem nome? Você não sabe quem é, como é que você vai buscar depois? Não pode abrir uma conta no banco quem não tem nome. Não pode viajar de um lado para o outro se não tem nome. Não tem direito de cidadão se não tem o nome. Quando nós temos a nossa identidade espiritual, o nome, o sangue de Jesus Cristo, nós podemos fazer proezas em Deus e transformar o meio que nós vivemos. Pega isso aí para você. Quando nós temos e reconhecemos a nossa autoridade e identidade em Deus, nós podemos fazer milagres, proezas, transformações no meio que nós vivemos. E nós precisamos começar a mover o meio que nós vivemos. Nós precisamos buscar a nossa identidade, a resgatar a identidade da igreja de Cristo na terra, a mostrar para as pessoas que Deus opera através da sua vida, que Deus traz através da sua vida uma revelação, que Deus te usa como profeta, que Deus usa pessoas como eu e você para abençoar, para profetizar bênção na vida dos irmãos, para curar os enfermos. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus tirou eu e você das trevas e nos deu essa condecoração especial. Olha só, olha como Deus olha para você, irmão, entenda isso. Você é uma geração eleita, um sacerdócio real de Deus, uma nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que você e a sua família representa para Deus no mundo espiritual. Está aí a sua identidade, está aí a sua condecoração. Olha, para que essa condecoração? Para que a identidade? Para anunciar a grandeza daqueles que chamou a nós das trevas, para nos colocar na maravilhosa luz da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu creio que se você guardou, entendeu que você precisa saber quem você é no mundo espiritual, para que a poderosa palavra de Deus possa fazer efeito nas tuas palavras, para que Deus possa te usar para profetizar, para que Deus possa usar você para o crescimento da obra, para que Deus possa usar você para ministrar. Irmãos, olha, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para abençoar alguém ou para ser usado. Não pense você que você é um desconhecido, que você não prega, que você não canta. Não pense isso, isso é seta maligna, porque Deus criou todos
todos nós com um propósito de adorar o nome daquele que vive. Se você está na presença de Deus, se você reconhece que o Senhor é o teu Deus Todo-Poderoso, se você está com o seu coração aberto para Deus usar você para abençoar, para profetizar, para pregar, se você colocar no teu coração que você está disponível para que o Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida, deixa eu te falar, você tem a sua identidade com Cristo, sim, você é importante. Eu já repeti 2 vezes a condecoração, mas Deus fala que você é escolhido. Todos vocês que estão me ouvindo são escolhidos do Senhor para uma grande obra. E esta obra, irmãos, é o seguinte, ela já está chegando no tempo do fim. E Deus conta com você. Deus conta com a tua boa vontade. Deus conta com o seu desejo de profetizar, com o seu desejo de servir a Deus. Sabe por quê? Porque as bênçãos dele é muito maior espiritual do que terrena. O Senhor tem pressa em usar você. O Senhor tem pressa em te abençoar. O Senhor tem pressa em usar você na obra dele, mas nós precisamos, primeiro, reconhecer quem nós somos com Deus. Ah, mas você falar que eu sou filho de Deus, não basta, você é mais do que filho. Ah, mas eu sou um servo. Sim, mas você é mais do que um filho, você é mais do que um servo. Você é tudo. Então, olha só, eu vou repetir mais uma vez para você. No livro de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vocês, porém, são uma geração eleita. Jesus, Deus elegeu você. Pronto, acabou. Já te elegeu. Amém? Ele fala que você é um sacerdócio real. Você é um sacerdócio para que a glória de Deus seja manifestada nessa terra. Uma nação santa, porque nós vamos viver com Deus, estamos para Deus. Povo exclusivo de Deus. Você, eu, todos nós que servimos a Deus somos exclusivos. Nós somos só de Deus. Nós não pertencemos a outro Deus, a outros deuses. Nós não fazemos a vontade de outros deuses. Nós fazemos a vontade do nosso Deus. Por isso que ele nos chama de exclusivos dele. Você é exclusivo de Deus. Não existe outro como você, porque ele te criou a imagem e semelhança dele. Então você é exclusivo. Cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós tem um nome, cada um de nós tem uma cor, cada um de nós tem uma altura, um tipo de cabelo, um tipo de corpo, porque Deus nos criou exclusivo para adoração a Ele, para mais nada. Amém? E nós devemos anunciar a grandeza desse Deus. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser evangelista, você não precisa ser missionário, você não precisa ter título, presta atenção. Condecoração de Deus foi o que eu acabei de dizer que você já tem. Isso é condecoração de Deus. É mais importante do que consagração do homem. Amém? A consagração do homem veio através do seu mérito social e de conhecimento da palavra. Já a condecoração de Deus, ela vem por mérito. Eu prefiro ser condecorado por Deus como servo do que receber a condecoração de um homem. É certo que Deus usa o homem para te abençoar, para te consagrar, sim, mas é o que eu quero deixar claro para você, que a condecoração que Deus já nos deu, ela é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar nessa terra. Isso tudo, sabe para quê? É para nós anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas, daquele que nos tirou da droga, daquele que nos tirou da bebida, daquele que nos tirou do sofrimento, daquele que nos tirou do anonimato. Presta atenção, você estava anônimo, você era um na multidão, agora você é um na presença de Deus. Olha só, você agora não é anônimo mais, você não está escondido mais, porque nós reconhecemos que a nossa identidade com Cristo, ela vale muito em seus efeitos. Eu quero estar orando por você nessa noite, eu quero estar te abençoando com essa palavra, deixando você saber que a tua identidade ela é reconhecida no céu como cristão, como filho, como geração eleita, como sacerdócio, como povo exclusivo. Então, você tem uma identidade. Não deixe as frustrações da vida parar você.
Não deixe as dificuldades da sua vida, eu sempre falo isso, não deixe as coisas do mundo parar a sua fé, colocar no seu coração que você não vai fazer mais para a obra porque você está decepcionado, que você não vai mais à igreja porque acha que não tem necessidade. Irmãos, isso é seta maligna, isso é o diabo mexendo na sua identidade. Aquele que tem identidade de Cristo, ele quer estar perto do Pai. Aquele que tem identidade de Cristo, ele que está ministrando, ele quer estar louvando, ele quer estar orando, ele quer estar aprendendo, ele quer estar buscando, ele quer estar fazendo. Então, para isso que Deus nos chamou, para que nada possa parar, nada possa sujar a nossa identidade. É isso que o diabo quer, ele quer tirar a nossa identidade para nós ficarmos sendo um desconhecido na presença de Deus. E como eu disse agora atrás, quem não tem uma identidade na presença de Deus, passa como desconhecido. E quando, na verdade, o próprio Deus já nos deu essa identidade através do sangue do Filho chamado Jesus. O sangue do Senhor carimbou a minha vida e a sua vida. O sangue, as lágrimas de Jesus, ela veio para nos purificar. E isso nós não devemos esquecer, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu vou repetir isso todas as vezes que nós estivermos juntos, eu e vocês. Deus tem sempre uma grande obra para a sua vida. Não estou revelando nada para você, só estou repetindo uma verdade que já foi dita, porque todas as bênçãos de Deus já foi dada para nós, já foi profetizada, já foi dada lá na cruz do Calvário. O que nós precisamos é reconhecer quem nós somos, servir com dignidade, para nós tomarmos posse dessas bênçãos que Deus falou para nós. Irmãos, as bênçãos de Deus já foi dada, já foi profetizada, já foi jogada. Basta nós aprender como tomar posse dessas bênçãos de Deus. E a primeira delas é saber reconhecer quem nós somos na presença de Deus, quem nós somos no mundo espiritual, para que toda potestade nos respeite e olhe para mim e para você e olha, esse tem a identidade de Cristo. Esse é uma nação eleita de Deus, não posso mexer com eles. Esse é o sacerdócio que Deus deixou na terra para manifestar a tua glória, aleluia. Então a glória de Deus tem que ser manifestada na sua vida. Vamos aprender com a palavra, vamos buscar conhecimento da palavra, para que o Espírito Santo possa nos revelar a tua vontade, e assim nós cumprirmos com a nossa missão de proclamar a glória de Deus nessa terra, e que a igreja possa restaurar essa identidade espiritual a qual está faltando nos últimos dias. Conto com você para nós evangelizarmos, para nós pregarmos, para nós levarmos conhecimento bíblico para aquelas pessoas que estão desanimadas. Não deixe que a crise, não deixe que a dificuldade, não deixe que a seta pegue você nem a sua família. Esteja à disposição do Pai, porque Ele te chamou. A Bíblia me diz que Ele te chamou das trevas e te colocou na luz. Nós precisamos honrar isso e colocar a nossa identidade limpa, clara e à disposição do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero abençoar a sua vida com uma oração que é uma oração de irmão, uma oração que está no coração de Deus. É uma oração onde eu peço para o Senhor abençoar a sua vida cada vez mais, para Deus multiplicar as bênçãos espirituais na sua vida cada dia mais, para Deus multiplicar os seus bens materiais cada dia mais, mas também para Deus multiplicar a tua vontade de servir a Ele também cada vez mais, para que você se torne um verdadeiro campeão de Deus nessa terra, um verdadeiro nação eleita, aquele que bate o pé e fala no nome do Senhor, e toda potestade tem que sair, porque eles vão olhar para você e reconhecer a identidade que está em você, através da tua aparência, como forma de... Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua forma, né? Imagem e semelhança. Nós precisamos alcançar novamente a imagem e a semelhança do Senhor através da nossa identidade em Cristo. Eu quero estar orando contigo mais uma vez. Se você estiver doente, se você estiver passando por algum problema, eu quero profetizar em nome de Jesus nesse momento que o Senhor irá administrar a bênção na sua vida. Eu quero dizer para você que se você está feliz com o Senhor Jesus, Ele está muito mais feliz com você, porque você dispôs o seu tempo para estar ouvindo esta palavra, participando dessa palavra comigo. Eu quero agradecer ao Senhor por cada dia de vida que Ele dá a você e a sua família, por cada vez que o Senhor coloca o pão na nossa mesa, por cada vez que o Senhor nos dá uma oportunidade de estarmos falando da palavra do Senhor. Eu quero que o Senhor entre na tua casa, na tua vida, e faça uma transformação espiritual na sua vida. Que Deus possa te dar tudo de bom, é o desejo do meu coração. Amém? Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento.
todos aqueles que estão conosco. Vamos orar nessa hora, porque se nós orarmos juntos no mesmo sentido, no mesmo propósito, o Senhor vai honrar a nossa oração. E o Senhor vai abençoar a sua vida também, eu tenho certeza. Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco a cada dia, a cada momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por restaurar a nossa identidade em Ti, Pai amado. Obrigado, ó Deus, por nos mostrar que o Teu sangue está em nós, que o Teu sobrenome está em nós, Jesus. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos em Cristo, Senhor, que param, Senhor, o tempo da sua vida, que tiram, Senhor, alguns minutos para estar comigo aqui, ouvindo, falando, comentando sobre a palavra de Deus. Pai, administra uma bênção especial na vida de cada um deles, conforme a necessidade, Pai, de cada um. Entra, Senhor, com prosperidade, entra com bênção, com cura, com libertação, Senhor, na família dos meus irmãos. Pai, que tudo que nós fizermos seja de acordo à Tua vontade. Pai, nos dá sabedoria, sabedoria que vem do céu, do alto, do nosso Senhor Jesus. Pai, que nós sejamos reconhecidos no Teu reino, Pai. Que nós sejamos reconhecidos, Senhor, conforme a Sua vontade nessa terra, para nós honrarmos aquilo que fomos chamados por Ti, Pai. Senhor, como nação eleita, como sacerdócio, Pai, coloca palavras nas nossas bocas, coloca entendimento, Senhor, da Tua palavra em nossa mente, coloca, Senhor, palavras de salvação, de vitória, de ânimo nos nossos lábios, para nós ajudarmos os nossos irmãos a se levantarem, trazer aqueles que estão desanimados, porque ainda existe, Senhor, fé nessa terra, ainda existe homens, ainda existe mulheres, ainda existe jovens e adolescentes, ó Deus, nessa terra que pregam o Seu Evangelho, que amam a Tua palavra. Pai, nós te louvamos nessa noite e cremos na Tua poderosa bênção, em nome do Senhor Jesus. Mas se tiver alguém enfermo, Senhor, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo sobre eles nessa hora. Se tiver alguém necessitado, Senhor, abra as portas, Senhor. Prospera os meus irmãos. Esse é o desejo do meu coração em Cristo, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos, em nome do nosso Pai, né, nosso Senhor Jesus, e convidar você para estar conosco sempre aos domingos às 6 da tarde, né? E nós estaremos juntos trazendo a palavra do Senhor. Se você tiver, né, quiser oração, quiser saber algo, fazer um estudo que seja, pode me chamar aí no privado, né, nos chats, aí nós vamos estar conversando e trabalhando para edificarmos uma igreja melhor, edificarmos o nosso modo de viver melhor do que nós já somos. Porque o nosso objetivo é tentar ser melhor do que somos para o reino de Deus, não para o homem. Nós devemos buscar conhecimento, porque a palavra do Senhor me diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E isso nós vamos fazer juntos, em nome de Jesus, lutarmos e vencermos, porque esta é a nossa missão, porque Ele veio, Ele venceu, e Ele foi para o céu, e Ele está lá preparando um lugar para mim e para você, e nós podemos também vencer em nome de Jesus. Fiquem na paz, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Você pode dizer um amém? Mande um text para 5 pessoas essa semana. Manda uma mensagem bíblica para 5 pessoas do seu grupo. Diga a eles que Jesus ama eles. Diga a eles que Jesus tem propósito para eles. Vamos evangelizar, vamos fazer algo novo essa semana. Vamos mandar e-mail, vamos mandar mensagem de voz, né? Vamos perguntar para aquele irmão que faz tempo que você não vê ele. Liga para ele, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Jesus te ama. Vamos fazer algo diferente essa semana para ver o que Deus fará. Se nós dermos um passo para fazer aquilo que Deus quer, com certeza o Senhor fará o dobro por nós. Vamos fazer algo diferente. E assim eu desejo a você uma ótima semana na presença do Senhor. Deus te abençoe, multiplique bastante a sua vida em tudo que você pedir e precisar. Em nome de Jesus. Amém. E até domingo ou um dia durante a semana, se assim Deus nos permitir. Amém. Fique com Deus em nome de Jesus.